Fala aí, galera que assiste o meu canal. Tem uma galera já pedindo aí de como que eu gravo meus réus, né, no Instagram e tal, no YouTube, as músicas, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Então, a primeira coisa, a gente pegar o violão, que nem no caso eu gravo o violão e voz, né? A gente tem que pegar. Primeira coisa é você ter um bom equipamento para ter um bom resultado, né? Claro que dá para fazer com outros equipamentos, mas não vai ficar daquele jeito tão bom assim, né? Então, o meu conselho é, se der para investir, cara, se tiver uma graninha, investe, porque vai ter um resultado legal, né? Então, o que que eu faço aqui, ó? Essa música aqui eu vou deixar até o link de como que ela ficou e tal, né? E então eu tô fazendo esse vídeo aqui porque tem uma galera pedindo como que, ô Ivan, me ensina aí como é que você faz a mixagem, né, a masterização, a gravação. Eu uso o Reaper, né? E pode ser qualquer DAW, mas eu vou ensinar do meu jeito aqui, como eu aprendi no curso e tal, né? Um jeito simples e fácil aí pra vocês. Não tem segredo. Gente, tem que ter uma boa execução, né? Uma boa afinação, porque tudo isso aí agrega pra ficar um bom resultado, uma boa dinâmica, um bom timbre, né? E eu tô usando aqui nessa gravação, eu usei um Takamine P3DC em linha, tô gravando em linha, né? E esse microfone mesmo, o Shure SM7B. E aí, o que eu fiz aqui na voz, ó? Primeira coisa, aqui eu já dei a editada e tal, né? Tipo assim, tirar aqueles ruidinhos aqui, ó, tipo essas coisinhas aqui, ó, quer ver? Ó, vou solar aqui só pra vocês entenderem, ó. Entendeu? Então, tipo, tem respiração, essas coisas, pra gente fazer uma edição legal, né, na gravação e tal. E na voz primeira coisa, eu simulo um pré, né? Esse pré aqui tô usando um pré da Acústica Áudio, esse Diamond aqui, mix saturador, para dar aquela saturada e tal. Eu uso a minha interface é a SSL, né? O SKM MK2 aqui, ó. E então eu vou usar só aqui a primeira cadeia aqui que eu uso. Gente, não tem regra, é o jeito que eu apliquei, como eu aprendi. Então vocês testam, vê um jeito que vai caber. Não precisa ser os mesmos plugins que eu uso, mas aqui eu vou usar do jeito que eu aprendi, os plugins que eu uso, que eu acho mais interessante, que ficou bom, né, para tipo de música. Então que eu te falei, faz uma boa gravação, uma boa dinâmica, tudo isso aí vai influenciar no resultado final, né? Então, você cantando bem, tocando bem, tudo isso aí vai influenciar. O primeiro plugin que eu coloco, que eu inserto aqui esse Diamond aqui da Acústica Áudio. Cara, os plugins da Acústica Áudio é uma parada surreal, assim, a tecnologia dos plugins de hoje em dia, assim, é sensacional. Então eu uso esse daqui, né, para dar aquela saturada e tal. Depois eu venho com esse SSL Fusion Vintage aqui, ó, que é um outro pré também. Claro que a SSL já tem a entrada dela tem um ganho bom, né? Tem um resultado muito bom. Mas aí então aqui eu gosto de simular, né, equipamentos e tal, para simular aquele som de pré mesmo, né, valvulado e tal. E aí então eu uso esse daqui também, esse Fusion aqui da SSL, muito bom, maravilhoso. São plugins pagos aqui, né? Eu uso assim, né? Então vamos lá, simulando esse saturador, né? Da Acústica Áudio. Depois venho com esse Fusion, né? Depois eu venho com o Pro Q3, né? Cortando aqui, ó, tirando essa sujeira aqui, subgrave, essas coisas. Depois eu dou uma atenuada aqui em 335 Hz aqui, ó, porque às vezes dá uma embolada na voz e tal. Aí aqui algumas frequências que eu já sei as frequências já da minha voz, né? Então, e outra também, às vezes o tempo, dependendo na hora que você for gravar, se for de manhã, já você tem uma voz mais, tipo, tá acordando assim, sabe? Que tá meio grave e tal.
Então mas depois que a minha voz está bem aquecida e tal, tudo mais, então eu fiz isso aqui, esses cortes aqui que tem um pouco de agudo, meio que pega umas frequências meio chatinhas e tal aqui, ó, nessas partes. Então eu uso esse Pro Q3 aqui, é um equalizador muito top. Dos melhores equalizadores assim que eu, que eu já testei. Isso que eu já testei muitos equalizadores. Então esse aqui para mim resolve o problema, né? Depois eu venho com o El Rey 2 da Acústica Áurea, que simula um compressor meio valvulado, né, e tal. Ele é muito bom, maravilhoso. É o que eu gosto de para encaixar para esse estilo de voz violão. Então eu curto muito esse tipo de compressor, né? Então eu fiz. É porque assim, a minha voz, o timbre, tudo isso aí vai influenciar como é que você quer fazer e tal, né? Então depende muito de voz para voz, mas e não tem regra, né? A mixagem sempre tem alguma coisa que você vai mudar, vai colocar, vai testar e tal. O que importa é sair um bom resultado, uma boa dinâmica, né? Então, tudo isso para ficar legalzinho. Então eu uso isso aí, ó. Então, se vocês quiserem copiar o que eu uso, né? Eu uso esse tipo de plugins aqui, né? Que simula bom compressores, bom equalizadores, bom plugins de saturação, né? Que é muito importante para dar aquela simulada parece que está gravando uma parada analógica mesmo, né? Então, beleza. Vamos lá, sem enrolação, eu uso esse El Rey 2, né? Depois eu venho com o clássico, né? O LA2A, esse da Teletronics, né? Da Universal Audio. Não tem tanto segredo aqui, né? Muita gente gosta de usar primeiro, depois, no final. Então não tem regra, a gente testa, vê como é que vai ficar bom. Desse jeito ficou bom para mim. Então eu uso esse DS aqui da Waves, que já me atende muito bem. É simples, só para tirar aqueles S, né? Essa sibilância e tal. Depois eu venho com esse SSL Channel Strip. Acrescentei um pouquinho aqui, ó. Cuidado para não nos grave, tá, gente? Para não embolar, porque grave na mixagem é uma coisa que para embolar é fácil. Então eu usei desse jeito. Aí coloquei um pouco de agudo aqui, né? Não usei esse compressor, não usei esse gate, não uso nada disso. Somente aqui eu usei esses knobs aqui para dar tipo um pouquinho só de grave e tirar um pouquinho, né? Tirei aqui, acentuei. E aqui nos agudos. Eu venho com o Spectrum aqui da Waves Factor, aqui você vê que ele simula algumas válvulas, né? Worm, tube, tape. Então tem tudo isso aqui. Então eu gosto de usar na verdade, tape aqui, ó. Eu sempre gosto de usar ele em tape, que é tipo uma fita, né? Então, mas é bem. Aí eu aumentei um pouco os agudos aqui, um pouco nessa região e um pouco de grave aqui, ó. Bem pouquinho, só para dar uma atenuada, porque o que acontece? Aqui a primeira coisa que você faz na voz é você arrumar ela, limpar ela, né? Tirar sujeira, tirar subgrave, atenuar algumas frequências indesejáveis aqui. Depois sim você vem com os equalizadores para se colorir, para dar uma coloração. Cara, dá uma coloração muito bonita. Ao invés de tem gente que usa só um plugin só de equalização, acabou. Então, eu acho que não colore tanto assim, sabe? Para minha experiência, o tempo que eu faço mixagem, né, e tal, e gravo. Então, você dá uma colorida no som, né, meu? Fica muito bom. Então, eu uso depois esses plugins de coloração, né? O SSL, né? Esse Spectrum aqui da Waves Factor. Depois eu venho com o famoso Pultec também, né? Que é um plugin muito bom para colorir, né? Esse é da Waves, né? Tem várias empresas aí e tal. Eu uso esse, já me atende. Então eu dei uma atenuada aqui no grave, um pouco de um boost no agudo aqui. Somente isso, só para... Não é muita coisa, não faço muita coisa assim de fazer para estragar a música. Então o pouco já resolve. O som já tá bom, é que nem eu te falei para vocês.
vocês fazerem uma boa execução, uma boa gravação, né? Então, a captação, né? Uma boa captação, uma boa execução, uma boa gravação. Então, tudo isso aí vai influenciar para o som ficar bom. Então, eu uso desse jeito. Depois eu venho esse aqui, que é esse MDA Psideu Estéreo, que é da própria aqui do Reaper. Aí, então, eu uso desse jeito aqui, ó. Ele para dar uma abrida no estéreo e tal. Como é que o som, a colorida do som, eu vou tirar os plugins, vocês vão ver o resultado, como é que fica. É ignorante. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Solei a voz. Mesmo sem entender. Aqui é somente a voz, né? Mesmo sem entender. Ó, tirei os plugins. Eu confio em ti. Eu vou colocar tipo com equalizador, compressor, só para vocês terem uma ideia. Ó. Eu sei o que é melhor pra mim. Mesmo sem entender. Esse MDA Psideu Estéreo aqui, ele é para dar uma abrida no estéreo, sabe? Olha como é que abre. Mesmo sem entender. Com ele e sem ele, ó. Mesmo sem entender. Eu vou tirar o reverb aqui da voz só para vocês terem uma noção, mais ou menos, ó. Mesmo sem entender. E agora eu vou colocar ele. Mesmo sem Olha como é que abre o estéreo, né? entender. E aí, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, aqui tá sem os plugins de saturação. Agora eu vou colocar como é que dá. Mesmo sem entender. Percebe? Ó. Mesmo sem entender. Como é que dá maciez nos graves, nos agudos, nos médios. Meu, a saturação, esse plugin aqui junto com esse SSL, esses dois aqui é uma combinação perfeita, assim, que eu achei, né? Que eu testei vários vários plugins de saturação e tudo tal. Então esses aqui eu achei maravilhoso. Então é desse jeito que eu uso para voz, né? Eu vou... Depois que eu usei os plugins na voz, eu uso reverb, né? Eu coloquei isso aqui, eu tô falando somente da voz, né? No canal aqui da voz, né? Os plugins e tal que vocês entenderam aí aqui no vídeo. E agora aí eu coloco esse reverb aqui. Eu faço um canal, né? Individual pro reverb. Aí que eu faço aqui, ó. Primeiro aqui eu dou uma cortada. Sempre fazendo isso, gente. Se for fazer colocar reverb, sempre faz um canal individual para ele. Aí depois você faz uma mandada, né, da voz para esse reverb. Aí porque você consegue tratar o reverb aqui. Então, mesmo que o reverb tenha aqui dá para tirar grave, né, cortar e tal. Ó, eu uso 2 reverb, eu vou explicar o porquê esses 2 reverb já. Então, eu uso esses 2, né, da Lexon, esse Room, e depois esse HAL aqui da Native Instrumentos, né. Esses 2 reverb para voz. Aí eu faço esse corte aqui, ó, tirando um pouco do grave, um pouco do agudo e aumentando aqui na região do médio. Então você tira aquela embolação, é bem sutil, mas faz uma total diferença na hora da mixagem aqui na hora, né? Então eu faço assim, muita gente faz desse jeito aqui, é o jeito mais correto, né? Fica bem melhor. Então pegar reverb, aplica desse jeito que vai dar bom, vai dar muito legal. É desse jeito que eu uso. Então eu uso, né, esses 2 reverb, um para simular uma sala bem sequinha, e depois esse HAL aqui, ó. Aí o que eu faço? O reverb, o legal do reverb é você ter a sensação dela crescer na música e tal. Por exemplo, eu uso nas sílabas, nas partes final da voz. Então eu venho aqui, ó, na mandada do Reaper, ó, pego aqui a voz, faço um envelope aqui, né? Porque o certo mesmo do reverb, você tem que fazer... lembra que eu falei aqui dos 2 reverb? Aí eu vou atrás aqui do HAL para colocar o decay, ó. Ó, o decay eu ativo ele aqui, ó. Ó, ele já abriu essa pista aqui para fazer
um envelope aqui dele, né? Pra gente fazer automação. Reverb, o legal dele é você fazer automação, para dar aquela sensação. Então eu vou mostrar para vocês ver como é que fica, como é que ele encaixa. Ó. Só essa parte aqui, ó. Ó, então eu vou fazer automação no reverb, ó. Mesmo sem Ó, aí eu abri esse envelope aqui, né? Você clicou aqui, pá. Aí vai atrás e vai abrir essa pista aqui, ó. Ele criou uma linha aqui, ó, sabe? Então, aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e venho no touch. Aí, ó, cara, automação no Reaper aqui. Então, como eu coloquei os atalhos no Reaper, então um clique eu já consigo achar tudo minhas coisas, que é muito rápido. Então, esse é o legal do Reaper, que eu já deixo já marcado, já os atalhos, né? As configurações dele. Então, beleza, eu fiz isso aqui, né? Coloquei touch. E aí agora eu venho aqui, ó, no reverb, e eu só dou 2 cliques aqui, ó, fecho aqui. Então eu vou fazer, ó, vou automar. Só o decay eu vou usar nesse reverb aqui. Ele, ó, tá vendo que a mix aqui tá bem baixo, eu deixei, porque eu tô usando dois reverb. Então, para dar uma sensação de decay bem no finalzinho, ó, percebe pra vocês verem, ó, quer ver, ó? Ó, eu vou automar ele, ó. mesmo sem entender, mesmo sem Então, ó, eu fiz aqui já. Aí só pra vocês terem uma noção como é que ele ficou, a dinâmica aqui do decay, ó. mesmo sem entender, Ó o final. mesmo sem Deixa eu colocar isso aqui mais pra cá, ó. Ó o finalzinho desse decay aqui, ó. Como é que ele ficou, ó. mesmo sem Ó, só vai dar pra você também fazer desse jeito, mas eu gosto de fazer daquele jeito que eu já deixo mais certo. Só pra vocês entenderem como é que a automação, como é que ela fica, dá uma vivência aqui no reverb. O reverb fica muito mais gostoso de ouvir, ó, fica mais dinâmico, sabe? Quer ver? Ó. Ó o finalzinho da cauda. Tá vendo? Esse finalzinho do decay. Então eu gosto de usar assim. Então eu vou fazendo em toda a parte da música para ter essa automação, né, do reverb, parece que o reverb ele cresce mais quando você não faz automação. Então, se vocês querem usar reverb, faz automação, quer ver? mesmo sem entender, Ó, só vou usar o decay, ó. mesmo sem entender, eu Aí eu abaixo. Só vou usando. em ti. Então, ou seja, eu vou usando só isso. Aí eu vou fazendo a música toda. Do que eu pegar aqui, ó, vindo contra, clicar, ó, tá vendo? Apareceu essa canetinha. Aí você clica aqui, aí você vai automando também, ó. Tipo, manual. Só que isso aqui dá muito trabalho. Então, pra mim fazer rápido, a mixagem, então eu já gosto de fazer assim, né? Venho aqui, coloco clico aqui, né? Põe em touch, tá vendo? Essa opção aqui, touch, que aí você consegue fazer automando, fazendo essa automação do reverb muito mais rápido, né? Então é isso que eu uso. Agora, beleza. Vou usar, pra vocês entenderem aqui agora, aí o violão, né? O violão eu gravei com um Takamine P3DC, né? Em linha, gravei em linha. Claro que gravando ele microfonado é muito melhor. Então você faz uma junção, né? Ou 2 microfones. Tem vários jeitos de se aplicar. Vê um jeito que fica legal, né? Mas como eu quis gravar em linha, então eu fiz desse jeito. E dá uma... Sempre corta aqui. Não corta muito para não tirar... Senão o violão ou a voz, qualquer instrumento, vai ficar... Depende aqui de como vocês aplicar. Então, tira essa sujeira, né? Que isso aqui tudo é barulho, é subgrave, sabe? Sempre tem uma sujeirinha. Então, sempre é o padrão, assim, da mixagem. Sempre a gente fazer esse corte aqui para dar uma limpeza. E aí, aqui eu também... Então, o legal desse Pro Q3 é que você clica aqui no botão direito, aí você vem com isso aqui, ó, você consegue mexer, ó, você pegar aqui, ó, aí você consegue uma outra tipo de equalização que você vai mexer só
nas partes que para tirar subgrave, tirar grave, ou tirar agudo, sem mexer nessa opção de ser mais cirúrgico ainda, né? Para tirar grave, para tirar, né, agudo, sujeiras, né, gente? Então eu uso desse jeito. Então esse violão já tem uma boa captação, né? A galera do sertanejo gosta muito. Então, para mim, esse pré da Takamine, desses violão japonês, então é maravilhoso. Então já vem pronto o som praticamente. Então eu faço isso aqui só. Essa equalização é a mágica da mixagem aqui para você conseguir tirar um bom resultado dele. Então, beleza. Uso o Pro Q3, depois eu venho com o clássico, né, um LA2A. Depois eu venho com o Spectrum, né? Como eu já limpei ali no Pro Q3, né? Tirando a sujeira, essas coisas. Depois eu venho com os equalizador para dar aquela coloração, né? Então eu gosto muito, então eu coloquei um pouco no subgrave e grave, né? Pouca coisa, não tanto, eu acho que coloquei esse tantinho aqui, né? Depois venho com esse pulsar também, eu joguei mais um pouquinho aqui, dei agudo aqui. Depois venho com SSL Channel Strip, aí coloquei no agudo aqui também, ó, dei um dBzinho de 1, 2 aqui, tal. Aí nos grave, aqui nem mexi tanto, só aqui também. Aí vem com de-esser também, que serve também para violão, querendo ou não, vocês acham que não, mas serve também. Depois eu venho com mais esse, para dar uma abrida no estéreo. É pouca coisa, gente, não é muita coisa, nada não. Isso aqui, esse reatune aqui é para me afinar o violão e tal. Então eu usei assim, olha como é que ficou. Eu gosto muito dos Takamine japonês, o pré deles. É muito bom. É claro que, né, aqui tá com reverb, mas vou tirar o reverb aqui pra você ver, o reverb do violão, ó. O som já vem pronto, gente, é muito bom esse pré da Takamine. Então, beleza. Aí eu venho, faço a mandada também do reverb, né? Crio um canal de reverb para fazer esse reverb ir para do Takamine e ir para esse canal do reverb. Faço uma outra também. Aí o que eu usei aqui nesse reverb? Então, gente, não é regra também. Reverb testam, vê como é que vão ficar. Tem gente que gosta mais sequinho, tem gente que gosta com... Então, como que é uma vibe mais gospel, então eu não gosto muito também aqueles reverb muito exagerado. Gosto de um reverb assim, calmo e tranquilo, assim, nas partes certas para... eu não fiz automação aqui no violão, eu gosto mais de automar reverb em voz. Agora, para instrumento, depende. Para violão, esse tipo de música, a música que tá mais dedilhada e tal, então curti mais assim. Eu crio esse, né, o normal, venho aqui nesse canal do reverb, faço isso aqui, esse corte, no grave e no agudo. Depois eu uso esse selection aqui. Esse reverb é maravilhoso, gente. Só testando mesmo. Mas compensa, gente, comprar plugins bons. Vão te dar cara, é uma partida assim. Produtores famosos usam esses reverb. No curso eu usei esse tipo, o professor me ensinou a usar esses reverb aqui, né? Então eu gosto de aplicar muito esse tipo de reverb. Depois eu venho com esse Big Sky da Strymon, né? O famoso, né? Que tem aquele pedal, né? E tal. Então plugin tem ele aqui, é sensacional esse reverb. Então é só para dar um pouco aquela caldinha do reverb e tal, ó, sem ele, ó, tá mais sequinho, né? Com ele, ó, tá vendo? Ele dá que ele simula, né, esse reverb. Mas é bem pouca coisa aqui, ó. Até eu coloquei na mix aqui, ó. Eu coloquei 37%. Eu não gosto de aumentar ele muito, não, senão vai embolar muito, vai ficar aquele reverb gigante, assim. Eu não curto muito, não, gente.
Por mais que a música gospel desses worship assim pede, mas eu não. Eu tenho que dosar, fazer uma dosagem bem legal pra não embolar e não ficar aquele reverb gigantesco assim, né? Então, para esse tipo de música aqui, não, eu só usei só isso, só pra dar aquele gostinho mesmo do finalzinho do reverb, né? Então eu faço isso. Depois eu venho com um delay, gente. Eu uso faço uma mandada também desse delay, né? Esse delay aqui também eu faço uma mandada dele. Faço um canal separado, né? Que nem os reverb. E aí o delay também é a mesma ideia também aqui, ó. Crio um equalizador cortando aqui os graves e os agudos. E eu uso o classicão, né? O H-Delay da Waves. Eu uso essa configuração. Então, não é regra também. Depende do que vocês vão fazer. Se vocês querem colocar muito. Então, é só para dar um cheirinho mesmo. Quer ver? Na voz aqui, para vocês entenderem. O finalzinho. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo? Ó. É bem sutil, o delay é muito bom, cara. Então eu gosto de usar o delay bem pouquinho, sem embolar, para não embolar tanto, né? Então eu gosto de usar assim ele, nessa configuração aqui, para essa música, para esse estilo, né? Do jeito que eu criei. Gente, é isso. Eu não gravei no metrônomo porque como é uma voz e violão, tipo ao vivo, assim, eu não usei clique nada. Então fui no... Né? Tipo, como é um Hells... então eu quis usar assim, né? Agora que você tem uma bateria, alguma coisa, então é bom usar no clique, né? Ver o BPM e tal, põe o clique aqui, aí você faz uma gravação melhor. Mas agora como é uma voz de violão, assim, bem assim, tipo, normal mesmo, que a gente ligou a câmera e gravou, então é mais ou menos isso. Então, já sei, então eu gravei desse jeito mesmo. O certo mesmo é você gravar com clique e tal, né? No BPM aqui certinho e tal. É o mais certo, né? Mas eu faço assim, como eu não tô usando bateria, como eu disse, só voz e violão, então eu preferi assim, para dar uma emoção também. A música pediu isso e tal, né? Então tudo é execução, a presença ali, né? Porque como é uma música gospel, então é diferente, né? Essa música é bem forte, né? Enfim, mixagem, né? Depois, o que eu faço aqui, ó? Eu venho afinando a minha voz também. Cara, pode ser o cantor que for. O cara vai usar um afinadorzinho assim. Então, tipo assim, tá vendo? Aqui eu uso o Reatune aqui mesmo do Reaper, né? Esse afinador. Porque a minha voz já tá pronta. Então, às vezes é algum deslize, assim, sabe? Você clicou a câmera ali, às vezes você dá um nervosismo, assim, de você tá cantando e tal, e você dá uma semi-entonada, algumas coisas. Então, para dar... Cara, é um vídeo, vai ficar para sempre ali, né? Então, você tem que fazer uma boa dinâmica, uma boa interpretação e tal, uma boa afinação, um bom canto, né? Então, tudo isso influencia para ficar um bom som, um bom resultado. Então, eu uso isso aqui. E depois, às vezes, algumas partes eu uso o Melodyne também. Então, como a minha voz já tá bem afinada, eu já tô cantando uma boa dinâmica, respiração, vibratos, né, e tal. Então, é bem difícil de eu usar o Melodyne. Ou então, às vezes, supor, cantei essa parte aqui errado. Eu venho aqui, ó, meu, é muito legal, bem simples, assim, todas as DAW tem. Mas no Reaper aqui, você pega aqui, ó, faz isso aqui. Por exemplo, pô, errei nessa parte aqui. Aí eu venho cantando aqui, ó. Mesmo sem entender. Aí tá vendo? Aí eu venho e canto por cima daqui, ó, pra dar aquele dobe, né? Se você fez uma boa, nem um afinador tá conseguindo afinar legal. Então, você fazendo desse jeito aqui, você consegue fazer uma boa gravação, uma boa interpretação, né, e tal. Porque é uma coisa ao vivo que eu gravei, eu não gravei dublando, né? Eu gosto de gravar meus vídeos ao vivão. Pum, colocou o play ali, tá ligado? E já era. Eu gosto de fazer assim. Não gosto de pegar e dublar em cima. Fica muito estranho, gente. Eu não curto. Eu gosto de fazer ao vivo mesmo, né? Porque fica uma boa interpretação, né? Legal. Dá mais sentimento, dá mais, né? Ainda mais o gospel e tal, que eu tô adorando o Senhor, né? Então,
dá mais sentimento, dá mais, né, uma dinâmica bem melhor. Então eu faço desse jeito aqui. Então, gente, é isso. Principalmente na voz. Gravou voz, limpa, né? Tira aquelas respiração muito exagerada, algum chiado que tá, alguma coisa, sei lá. Alguma coisa vai aparecer, então vocês pegam, dá uma limpadinha, depois afina a sua voz para ficar bem mais perfeita, vai ficar bem, bem legal, bem, bem limpinho, né? Esse é o certo de você, na mixagem, você limpar a sujeira, deixar bem afinadinho a voz e tal. O violão é a mesma coisa. Errou nessa parte aqui, faz isso aqui que eu falei pra vocês, vem aqui, aí você pega aqui no Reaper aqui, ó, e aperta isso aqui, ó, põe Record Mode Time Selection Output, porque esse aqui ele, tipo assim, tá gravando essa parte aqui, ó. Mesmo sem tá gravando aqui, entender. Ó, agora eu vou entrar gravando, entendeu? Só tô explicando como dá pra fazer, né, então... ele não vai gravar essa parte, só vai gravar essa parte que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Esse laranjinha aqui, ó. Aí só vai gravar aqui. Então é bem legal a dinâmica, pra você deixar o som mais redondo ainda, por mais que é um vídeo, né? Então aí na mixagem você consegue fazer isso, né? Então, aprenda a dominar a sua DAW também, tá, gente? Porque isso é a fluidez, a rapidez, porque mixagem cansa o ouvido. Então a gente tem que estar o mais rápido, para deixar legal e pronto o som, né? Porque se ficar demorando e tal, o seu ouvido vai cansando e você perde algumas coisas, algumas frequências, né? Dependendo da altura que você está escutando também nos fones, ou eu uso os monitores também, né? Mas aí no fone aqui, para explicar para vocês, então acho mais correto aqui. Então, fiz isso, ó. É desse jeito. Realmente eu gosto de gravar 1 minutinho de música e tal, que é pra réus, né, e tal, que não precisa de muita coisa, a música inteira, né, então é só um pedaço da música, só pra dar, né, é o jeito que eu gosto de gravar pras redes sociais, né. Então é isso. Aí depois o que eu faço, gente? Fiz aqui, né, limpei, né, tudo e tal. Agora eu venho aqui, na minha master. Então, praticamente, eu já faço o jeito que eu aprendi de masterizar, eu já fiz a mixagem ali, já venho aqui na master aqui, no canal da master do som, e já coloco meus plugins, já masterizado já. Então, como é uma voz e violão, cara, o som já vem praticamente pronto já. Que nem eu disse. Colocou já gravou, uma boa dinâmica, bons microfones, boas interfaces, um bom computador. Então tudo isso aí vai influenciar, tudo vai ajudar vocês a tirar um bom timbre, né, a execução da voz, a execução da tocada do violão e tal. Tudo isso aí vai influenciar. E aí, isso aqui é que eu estou usando o OBS. Então aí aqui eu venho com tape simulando um simulador de fita. Eu gosto muito desse plugin, né? Que é da Softube aqui e tal. Aí eu uso só 3 aqui, ó. Ele vai até o 10, mas eu gosto de usar ele até aqui, tipo no 3 mais ou menos, ou 4. Porque eu não gosto de deixar para dar aquela saturação amassada assim muito. Eu gosto de coisa simples. É sutil, mas dá uma diferença boa. Depois eu venho com Flash Air, esse aqui da Slade. É muito bom, eu gosto de colocar, depende do dia, de qual o timbre a música, qual música que vai ser. Então, às vezes eu ponho 15, 17, 10, depende. Depende do dia, como é que a música tá reagindo. Então, eu gosto de usar isso aqui em 12, eu coloquei 7. Não tem regra. Não coloca muito exagerado, não. Já vê que, já fica muito exagerado. Então, coloca num jeito aqui que vai ficar legal, né? Depois eu venho com o SSL Buzz Compressor, que ele pega tudo e ele dá uma juntada, né? Cuidado para não amassar. Compressores se colocar muita coisa, ele vai amassar, vai comprimir muito, vai ficar muito, muito ruim o som. Então, é coisa simples. Então, eu gosto de usar esse compressor desse jeito. O threshold batendo aqui mais ou menos, do 0 ao 4 aqui, ele vai bater mais ou menos aqui, ó.
Eu nunca nem deixo no 4, que é pouca coisa comprimindo. Não deixar pra cá, mas vai amassar demais o negócio. Então eu gosto, eu adoro esse compressor, o Bus Compressor, por causa que ele dá uma colada, né? E dá uma coladinha aqui. Então eu gosto de usar nessa configuração aqui, ó. Então, coisa simples. Depois, eu uso esse da Acústica Audio aqui, esse Ash. Meu, esse plugin é um plugin de clipper, né? Eu gosto muito do clipper porque, como eu vou usar o LA ou Pro L aqui, o limiter, no final, então eu gosto de usar o clipper para ele dar aqueles, para não perder os transientes. Quando você coloca o limiter ali, o final, né? Então, esse plugin é sensacional, gente. Esse plugin da Acústica Audio é maravilhoso. Eu adoro os plugins da Acústica Audio. Então, eu gosto de usar o clipper, né? Pouca coisa também, não é muito não. Tipo, põe 0.5 aqui e acabou. Já tá, o som vem macio e vem... meu, o transiente, assim, você não perde transiente. Depois, gente, eu venho com o pulsar aqui, ó, para dar uma coloração nos agudos, aqui um pouco no médio e um pouco no grave. Parece que é muito, mas não, é sutil isso aqui, tá, gente? Porque como já na mixagem já tá mixado, então na masterização aqui, então eu vou fazer isso aqui. Depois eu venho com o Pro L da Faber Filter. Esse, pra mim, é o melhor limiter, assim, ele resolve o problema. Aí eu venho aqui no limiter, eu coloco só, tipo, ó, -1 aqui, ó. Vocês veem aqui que ele tá batendo 0.1. Só isso, não mexo mais em nada, somente isso. E aí, eu vou ligar eles aqui. Mesmo sem entender, o som já vem pronto. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei o que é melhor pra mim, mesmo sem entender. Então é isso. Essa mixagem é masterização. Lembrando que não é regra, é o jeito que eu aplico, é o jeito que eu aprendi. Mixagem varia muito, assim, a equalização, compressão, a aplicação dos reverbs, das automações e tal. Então, desse jeito, se vocês quiserem, porque muita gente pediu, né? Ô Ivan, me ensina aí como é que você faz as suas mixagens, sua masterização, o som fica muito bom e tal. Então é desse jeito que eu uso. Bons microfones, boa tocabilidade, boa dinâmica, bom canto, porque outra coisa também, quando você vai gravar voz, cara, se você dá o máximo que você consegue, boa dinâmica, boa interpretação, boa afinação, tudo isso aí vai gerar o resultado final, vai ficar daquele jeito bom, sabe? Então, evita de, por exemplo, que nem no caso o Melodyne. O Melodyne, meu, é um plugin incrível que ele consegue colocar vibrato, consegue fazer muitas coisas e tal. Mas cara, se você conseguir aprender a cantar, fazer uma boa execução, uma boa dinâmica, vibrato, treinar, né, cara? Porque a nossa voz é um músculo, né? Então a gente tem que praticar, tem que treinar, tem que exercitar para poder tirar um bom som, né? Ainda tô aprendendo muito, mas vocês pegam meus vídeos antigos de como que eu aprendi, como eu evoluí, ainda tô evoluindo, tô estudando, tô cantando, né? Tô treinando e para tentar chegar num resultado bom sempre, né? E é isso, gente. É desse jeito aqui que eu gravo, né? Desse jeito aqui, tem outros vídeos também meu explicando e tal, mas é assim que eu gravo. É assim que eu aprendi no curso, né? Eu fiz curso de mixagem e masterização. Então é uma coisa simples, parece ser simples, né? Mas você tem que saber o que você está fazendo e tal. A compressão, a equalização. Então, é por isso que eu falo, eu apanhei muito assim, gente, comprando com... Cara, você consegue tirar um bom som com instrumentos mais baratos, microfones mais baratos, interface mais barata.
você consegue tirar, mas, cara, você quer, você chega num limite, eu já cheguei num limite assim de ter bons equipamentos para poder tirar um bom som, um bom resultado. O som, gente, já vem pronto, não tem muita coisa para você ficar fazendo, então, com bons equipamentos você vai conseguir tirar um som maravilhoso. Então, e ainda mais voz e violão é uma coisa simples assim, não tem tanto segredo de ficar colocando um monte de plugin, um monte de coisa. Então eu gosto de colocar os plugins, tipo assim, só para colorir, tirar algumas ressonâncias, né, que tá sujeiras e tal. Então é assim que eu aplico. Aí depois vocês pausam aqui, ó, com os plugins que eu uso e tal, né, começando na minha cadeia. Então, lembrando que não é regra, tem vários jeitos de aplicar, mas é assim que eu aplico e vocês veem aí o resultado fica legal, né. Claro que eu não vou conseguir agradar tanta gente, mas é assim que eu aprendi e é assim que tá dando certo, né? Então, aí outra coisa, se você tiver Android para postar nas redes sociais, lembrando que, infelizmente, vocês perdem um pouco de qualidade. Então, é bom se tiver um iPhone, algum amigo, posta pelo iPhone, porque vocês não perdem qualidade nas redes sociais, pelo menos no Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, né? Então vocês perdem qualidade se vocês usarem Android. Pelo menos os Android, não sei se os Android, os top de linha, tem isso, mas eu já senti diferença que perde um pouco de qualidade. Parece que você manda em Wave, que é a qualidade boa, né? Arquivo grande. Parece que aí você posta nas redes sociais, o negócio vai para MP3. Então, pô, você perde, grava um som bacaninha, fez a mixagem, tudo certinho para perder a qualidade. Então não é legal, né? Agora, pelo menos no YouTube, eu não achei que perde qualidade. Agora o iPhone não, do jeito que você postar, ele vai. Então tem essa, né? Não sei porquê, mas acontece. Eu já testei já e realmente o Android perde qualidade quando você vai postar nas redes sociais. Gente, é isso. Quem curtiu aí, se inscreve no canal, curte aí, compartilha. Desse jeito aqui que eu aplico, tirando as dúvidas aí da galera que pediu, foi bastante gente. Mas tem um pessoal lá que falou como é que eu faço e tal, e é desse jeito. Lembrando que eu gravo com uma Canon, né? Mas dá pra você gravar com o celular também, ó. Nesse celular que eu tô gravando com o iPhone, né? O iPhone 14. Então, mas dá pra... A Canon é um pouquinho melhor, porque você consegue... Eu uso a Canon mais uma lente 35mm. Ou seja, você consegue desfocar o fundo e tal, fica mais profissional, assim, né? Então, quando você chega num nível assim, você quer deixar um nível mais legal. Então, dá uma investida em câmeras boas e tal. Mas, lembrando que dá para gravar com microfones baratos, dá para gravar com interface barata, com câmeras baratas, no celular mesmo. Mas vai ter o seu, né, o seu limite, né? Então, se você quer investir, já para ter um resultado bom, é isso. Ainda quero comprar um pré-valvulado, né? Um Avalon, um Nive, não sei, enfim, né? Mas é o que falta para mim, assim, porque nos plugins, esse pré aqui vou mostrar para vocês aqui, ó, esse pré da SSL, que é um pré sensacional, esse novo aqui, ó, né? Ele é maravilhoso. E então é isso. Gente, fica com Deus, valeu aí. Tô na humildade aqui mostrando para vocês como é que eu faço e tal, né? Porque eu gosto de ajudar a galera aqui, porque quando eu aprendi, eu tive que fazer o curso para aprender, porque muita gente nem me ensinou isso aqui, ó. Teve um amigo aí meu aí, Leandro, né? Que me ajudou demais. Sensacional esse menino aí. E cara, fora que meu professor também na mixagem lá também. Forte abraço aí pra você, Fernandão, né? E é isso. Gente, é isso. Fica com Deus, tamo junto. Se inscreve aí no meu canal, compartilha. É desse jeito que eu aplico. Beleza? Valeu!